Bem, se vocês leram o título do vídeo ou leram a thumbnail, há muito tempo atrás, no ano passado de 2025, eu fiz uma enquete dizendo que eu faria um vídeo da timeline no final do ano. Sim, eu sei que está atrasado e por isso que eu estou fazendo no começo do ano, mas mesmo assim eu trouxe esse vídeo. Bem, por que eu fiz esse vídeo? Eu achei interessante trazer esse vídeo pessoas que não conhecem muito a Rary Series, aquelas pessoas que é mais da TV Series. Aí eu preferi trazer esse tipo de vídeo. Mas se vocês quiserem mais vídeos desses, mais vídeos diferenciados, vocês digam aí no comentário. Mas eu não trouxe esse vídeo sozinho e não vai ser só narrado por mim. Vai ser por dois colegas meus, chamado Carlos e Murdoch TC. O canal deles está aqui na descrição. E se estiver vendo esse vídeo, muito obrigado pela participação de vocês, colaboração de vocês. Eu só queria agradecer muito a vocês. E bem, eu demorei meses para editar esse vídeo e espero que não seja à toa a edição. Mas aqui está a primeira timeline completa brasileira da Rary Series, de 1806 até 2025. Então, sem enrolação, vamos nessa, todos a bordo. A história começa no século XIX, mais especificamente no ano de 1806, quando a primeira ferrovia em Sodor é aberta. Era uma ferrovia por tração animal, que seu principal objetivo era ligar as docas de Balletwell às minas. Alguns anos depois, a Ardósia também foi descoberta e também transportada pela ferrovia. Por mais de 50 anos a ferrovia permaneceu do mesmo jeito, sendo o único meio ferroviário de transporte na ilha naquele tempo. O governo de Sodor, então, em 1853, autoriza o contrato para a construção de uma ferrovia de bitola padrão, sendo conhecida como a Sodor and Mainland Railway, que ligava as estações de Ballarrow até Hove-Castle, com futuros planos de estender a linha até a Vickerstown, que fazia fronteira com o continente. Então, no mesmo ano, 3 locomotivas da Nielsen & Company são compradas e colocadas ao tráfego na ferrovia, cujo uma delas se chamava Neil. Mais tarde, a ferrovia expandiu seus trilhos até a cidade de Kirkconnell, onde se instalou suas docas. Com o fechamento da primeira ferrovia em Sodor, era necessário ainda uma tração para mover os vagões de Ardósia das minas. Sendo assim, uma pequena ferrovia de bitola estreita foi colocada no lugar da antiga, dando início à nova Skarloey Railway. Em 1864, a primeira locomotiva é comprada e é batizada em homenagem ao lago que passava ao lado da estrada de ferro, Skarloey, sendo construído pelas oficinas da Fletcher Jennings & Company. Em 1865, Skarloey finalmente chega em Sodor e é transportado pela Sodor and Mainland Railway até a estação. Em setembro do mesmo ano, a segunda locomotiva da estrada de ferro chega e é batizada Renias. 2 anos depois, Skarloey recebe uma cabine e rodas adicionais para melhorar sua estabilidade. E Renias também recebendo em 1870. Também em 1870, outra ferrovia é construída na ilha, que dá início à Wellsworth and Sudbury Railway, que se iniciava de Wellsworth até Sudbury. Não se sabe muito, sendo uma das mais desconhecidas da ilha, mas é reconhecido que as locomotivas no total eram 4 que operavam a linha. Em 1880, outra ferrovia de bitola estreita é fundada, a Mid Sodor Railway. Com a necessidade de escorrer o chumbo das minas, outra ferrovia de bitola padrão é aberta na ilha, dando início à nova Tismouth, Guinnesford and Elsbridge Railway, sendo a primeira ferrovia em Sodor a construir suas próprias locomotivas. Com a necessidade de levar pessoas do ponto A, ou seja, o nível mais plano da ilha, até o ponto B, que seria as montanhas de Coldfell, uma ferrovia de cremalheira de bitola estreita é criada e é batizada de Coldfell Railway. Em 1901, a ferrovia Wellsworth and Sudbury expande, podendo chegar até mesmo às incríveis docas de Brandon. Em 1905,
a Tidmouth, Guildford and Aylesbury Railway resolve construir uma linha que passasse pelo litoral. Mas infelizmente, uma tempestade acaba destruindo metade dos trilhos e o projeto foi abandonado, assim tendo que ser construído um túnel para chegar à província de Tidmouth. Em 1912, a Tidmouth, Guildford and Aylesbury Railway se forma com a Wellsworth and Surrey, formando a Tidmouth, Wellsworth and Surrey Railway. Uma junção é adicionada na província de Guildford, formando assim o ramal de Aylesbury. Em 1914, o governo de Sodor sugere que as três ferrovias se unem, formando assim uma ferrovia que pudesse ligar ponta a ponta as províncias de toda a Sodor. E assim dando início à mais nova North Western Railway. Os antigos trilhos que eram das antigas ferrovias acabaram se tornando em ramais. Por exemplo, a Wellsworth and Surrey acabou virando o ramal de Sudbury. Sir Charles Topham Hatt, curiosamente o inventor das Coffee Pot Engines, assume o comando da ferrovia. Em 1915, 2 locomotivas são compradas para a construção da nova ferrovia e finalização, sendo elas Edward, uma velha locomotiva da Furness Railway, e Thomas, uma recém-construída locomotiva da classe E2 da London Brighton South Coast Railway. Em maio de 1915, Edward finalmente puxa o trem de inauguração da estrada de ferro, formando assim oficialmente a North Western Railway aberta ao público. Os anos 20 chegam e finalmente Edward e Thomas são comprados pela ferrovia e são renumerados Thomas como número 1 e Edward como número 2, oficiais da Northwestern. Entre 21 e 22, locomotivas alugadas de outras ferrovias chegam para ajudar a Northwestern Railway, sendo a maioria um tanto peculiares, sendo uma delas Gordon e Henry, futuramente números 3 e 4 da ferrovia. Em 1923, Henry é trancafiado num túnel após discutir com o controlador da época, alegando que a chuva estragaria sua linda pintura com listras vermelhas. Após os eventos de Sad Story of Henry, Edward também é deixado de lado no galpão para as novas locomotivas assumirem seus cargos, mas eventualmente Edward sai do galpão com seu novo maquinista e foguista. Algumas semanas depois que Henry foi trancafiado no túnel, Gordon estoura sua válvula de segurança e não consegue puxar o expresso. E por uma grande necessidade no momento, Henry é liberado do túnel para puxar o expresso junto com Edward. O controlador fica tão orgulhoso de Henry que o garante uma nova camada de tinta, dessa vez sendo azul com listras vermelhas, assim como Gordon e Edward. Em 1925, cansado de ser apenas uma locomotiva manobreira, Thomas quer puxar um trem de carga ou um trem de passageiros. E Edward dá essa chance a ele, quando permite ele a puxar um dos seus trens de carga, embora ele tenha tido um pequeno problema, o que fez ele voltar de volta para Vickerstown e aprender a manobrar vagões. Em 1925, a quinta locomotiva da ferrovia chega, seu nome é James, e justamente quando puxara seu primeiro trem, se mete em encrenca com os vagões de carga, o que fazem ele sair dos trilhos. Depois de saber que James se mete em enrascada, Thomas, juntamente com o trem de avaria, corre para o resgate. Seu ato de bravura convence a Sir Topham Hatt a lhe dar seu ramal. Por mais de sua primeira performance na ferrovia, Sir Topham Hatt dá outra chance a James e compra, sendo a locomotiva número 5 da ferrovia e ganhando uma bela pintura vermelha. Por conta da saída de Thomas da estação, James é obrigado a manobrar seus vagões e das outras locomotivas. Já no ano de 26,
As locomotivas estão emburradas, nervosas e furiosas depois da saída de Thomas, tendo agora que manobrar seus próprios vagões, e eventualmente entrariam em greve. Vendo também a necessidade de ter uma locomotiva manobreira na estação, Sr. Topham Hatt vai a uma oficina no continente onde é mostrado a várias locomotivas. Quando uma pequena locomotiva verde o chama a atenção, ele nomeia a locomotiva de Percy e leva para Sodor, e se torna a locomotiva número 6 da ferrovia. Já na Mid-Sodor, a locomotiva número 2, Stanley, sofre uma série de acidentes devido ao seu tamanho. Por ser um modelo estrangeiro, seu tamanho não é adaptado para a ferrovia de lá. Ou seja, ele era pesado e grande demais para operar nos trilhos da Mid-Sodor. Cansados de gastar dinheiro com Stanley e reparos na linha, a chefia resolve finalizar esse problema de uma vez só. Cansados de Stanley estar quebrando os trilhos da ferrovia, a chefia resolve dar um fim nos problemas. Stanley achou que seria mais uma reforma, mas dessa vez não seria o caso. Ele é transformado numa bomba d'água e colocado atrás do galpão das locomotivas. Já em 1934, os problemas de Henry começam a se tornar mais aparentes. Desde 1922, com sua chegada, Henry aparenta ter problemas de produzir vapor suficiente para sua caldeira, por causa de sua pequena fornalha. E foi numa dessas viagens até a cidade de Manchester que Henry sofreu um acidente. E foi numa dessas viagens, cruzando pela cidade de Kildare, que Henry sofre um dos piores acidentes de sua vida, quando bate na traseira de um trem de carga e sai dos trilhos. Sr. Topham Hatt já havia conversado com o chefe mecânico da oficina de Crewe, com uma futura possibilidade de consertar os problemas de Henry. Mas, depois que ficou sabendo do acidente de Henry em Kildare, ele vê isso como uma oportunidade de consertar permanentemente seus problemas. Então, depois de alguns meses, Henry retorna a Sodor, com sua nova forma, e reconstruído para ser uma locomotiva Black 5 da Midland Scottish Railways. Enquanto isso, no continente em Estrangélia, um pequeno bondinho se chamava Toby. Ele trabalhava no porto, entregando mercadorias com seus irmãos. Ele trabalhava em uma linha chamada Trandia. Ele trabalhava em um trecho de uma linha com seu vagão Henrietta. Em 2 de julho de 1940, o Christopher Aldrich nasceu. No mesmo ano, Richard Robert Norramby, filho de Robert Charles, o Duque de Norramby, também nasceu. E o Sr. Charles Topham Hatt se casa com Amanda, a filha do Sr. Jabez Crawley de Farquhar. No ano seguinte, o filho deles, Sir Charles Topham Hatt III, nasce. Nessa época, a estação de Barão-em-Furness é atacada pela Luftwaffe e é destruída. Em 18 de dezembro, Veronica Chambers, a irmã do Christopher Aldrich, nasce. Em 1943, o Rennes assume a maioria do trabalho na ferrovia Skarloey. Robert Charles é morto em combate no norte da África e seu filho, Richard, vira duque com apenas 3 anos. Em 2 de maio de 1945, logo após a guerra acabar, o reverendo W. Aldrich publica o primeiro livro da Railway Series. A ferrovia Mid-Sodor começa a entrar em crise e fecha algumas minas. Em 1946, o Stanley, que tinha sido movido para Castletown, quebra fazendo a mina alagar. Isso leva ao fechamento total da ferrovia Mid-Sodor em janeiro de 1947. Stuart e Falcon são comprados pela Companhia de Metalurgia de Pilgordridge, mas o Duque é deixado para trás no galpão. Burt e Terence chegam à ilha, e no inverno daquele mesmo ano, Terence salva Thomas de um banco de neve. Em 1948, a British Railways é formada, e a Ferrovia Noroeste se torna a seção noroeste dela. Na primavera, o Thomas aposta sua primeira corrida com Burt. Ao norte de Brandon, grandes bancos de argila são encontrados, e uma linha privada é construída até lá. Bill e Ben são comprados e começam a trabalhar nessa ferrovia. Em 1951, a ferrovia do Toby, na Anglia Oriental, fecha. Para sorte dele, em Sodor, Thomas arranja confusão com o policial, que diz que ele precisa de ter um protetor de rodas para andar naquela linha. Então, o Sr. Topham Hatt decide comprar o Toby para trabalhar lá, junto com a Henrietta e a Elsie. Com isso, todos os coffee pots são sucateados. Na ferrovia Skarloey, a pedreira Rennes abre. Para trabalhar lá, Stuart e Falcon, que estavam sem trabalho na companhia de Pilgordridge, são comprados.
tornando eles locomotivas da ferrovia de Skarloey. Na linha principal, James bate nos vagões de Peach, depois que os vagões encrenqueiros fazem ele ficar desgovernado na colina do Gordon. No Natal, um deslizamento de terra ocorre na linha do Thomas. A senhora Kindley, que estava de cama, vê e sinaliza para ele, prevenindo um acidente grave. Em 1952, Edward, Gordon e Henry têm alguns incidentes com vacas. Burt persegue Edward depois de ele deixar alguns passageiros para trás. Edward conhece um trator chamado Trevor, que vai ser sucateado, então ele convence o reverendo a comprá-lo. Stuart e Falcon finalmente são restaurados, e têm seus nomes trocados para Peter Sam e Sir Handel. Com isso, Rhaenys é mandado para o continente para ser consertado. Skarloey é posicionado num galpão num desvio. No mesmo ano, Gordon cai numa vala após a mesa giratória falhar. Edward se acidenta depois de tentar salvar o James desgovernado, e é mandado para Crovan's Gate. No dia de feira, os vagões fazem o trem de Sir Handel descarrilar, fazendo Skarloey ser mandado às pressas no lugar dele. Ele consegue chegar à estação com o trem, porém ele quebra uma mola, fazendo ele também ser mandado para ser consertado. Thomas ultrapassa uma placa de perigo e tem um acidente nas minas de Torrerek. Em 53, a rainha visita Sodor. O ministro de defesa compra pedreira de Ardósia e a transforma num depósito de munição. Em 54, Sir Topham Hatt I se aposenta, e seu filho Sir Charles Topham Hatt II toma o seu lugar. Em 55, Doug chega em Sodor. Percy é remanejado para a linha do Thomas, para ajudar na construção do novo porto. Lá ele conhece e aposta uma corrida com Harold, e ganha. Em 56, a junção de Knapford é movida para o norte do rio Wells. Uma locomotiva do continente descarrila, e Gordon fica com a tarefa de levar o trem dela até Londres. Com a popularidade dos livros, Sir Topham Hatt organiza uma excursão de todas as locomotivas ao continente. No mesmo ano, Sir Topham Hatt I morre, com seu filho herdando seu título de Sir. Em 57, a locomotiva City of Truro visita Sodor. Diesel também chega a Sodor, porém só causa confusão e é mandado de volta para a Inglaterra. Em 58, o ministro de defesa estava limpando a pedreira de Ardósia. Durante a limpeza, Peter Sam tem um horrível acidente com os vagões. Com isso, uma locomotiva chamada Duncan foi trazida temporariamente. Skarloey finalmente volta a Sodor, e com isso a BBC decide fazer um documentário sobre sua linha. Em 59, com o crescimento da linha, Sir Charles Topham Hatt decide comprar uma locomotiva da Escócia. Porém, duas locomotivas chegam no lugar de uma. Depois de muito tempo pensando, ele decide ficar com as duas, as chamando de Donald e Douglas. Em 1960, Thomas perde o controle por um erro e bate na casa do chefe da estação. Com isso, ele é reconstruído em Crovan's Gate. Uma locomotiva diesel chamada Daisy é comprada para trabalhar na linha do Thomas, sendo a primeira locomotiva diesel oficial da Ferrovia Noroeste. Thomas retorna com um visual diferenciado, e naquele mesmo ano Dunt e Douglas são repintados de azul, sendo oficiais da Noroeste Railway. E mais tarde naquele mesmo ano a Ferrovia das Flores Azuis é fundada e o mascote da ferrovia é chamada de Stepney. Depois de um tempo ela é retirada de serviço. Em 1961, finalmente a chaminé de Petersen quebra, e eles finalmente receberam uma nova chaminé de aparência estranha, mas depois de um tempo ela foi muito útil para Petersen. Sir Handel estava cansado de sempre descarrilar. Aí a ferrovia deu umas rodas adicionais, apelidando ele de rolo compressor. E naquele mesmo ano, Sir Handel teve uma intriga com George, o rolo compressor. Mais tarde naquele mesmo ano, Duncan se recusa a passar na ponte, trazendo confusão para a ferrovia. Rhaenys também retorna para a Skarloey Railway, deixando todos felizes. 3 novas locomotivas chegam na Cudfell Railway, que elas são número 6 Lord Harry, número 7 Alec e a número 8 Eric. Após a chegada das novas locomotivas, a locomotiva número 5 Shenduin é mandada de volta para fazer uma revisão. Ela é mandada fazer uma grande revisão na Suíça, mas ela é reparada em Crovan's Gate, em Sodor. Stepney faz uma pequena visita à ilha de Sodor, depois do sucesso da Ferrovia das Flores Azuis. Enquanto ele estava em Sodor, o controlador gordo comprou um diesel para fazer testes. Ele vai puxar o expresso, mas ele se dá mal. E quem vai no lugar dele é Duck Stepney, dando tudo certo. E o diesel é mandado embora. E Stepney parte de Sodor no dia seguinte. Cud, a locomotiva da montanha, retorna para sua ferrovia depois de fazer uma revisão na Suíça.
Ao seu retorno, ele encontra 3 novas locomotivas, incluindo Lord Harry. Mais tarde, Lord Harry resgataria uns alpinistas em climas chuvosos. Mais tarde, o seu nome foi mudado para Patrick, uma homenagem para o homem que ele resgatou. Enquanto isso, no continente, Francis Cosman, irmão de Gordon, é salvo da sucata por Alan Pangran, enquanto os restantes dos irmãos do Gordon são sucateados e retirados de serviços. Enquanto na ilha do Thomas, a pedreira de Farquhar compra um diesel feito para manobrar vagões de carga, e esse diesel é chamado de Mavis. No outono daquele ano, você está andando até que bate em uma carroça de um cavalo, deixando ele sujo de cal e fazendo isso para assustar Thomas. Em junho de 1965, a ferrovia Skilroy completa seus 100 anos. Em comemoração, eles abrem uma linha perto do lago Skilroy. Antes das comemorações, Petersen interpreta mal achando que Duque da Midsodo tinha sido sucateado, mas Petersen descobre seu erro, mas Sir Henry continua falando isso frequentemente. No mesmo ano, Boko chega na ilha de Sodo e é frequentado por Bill e Ben. Edward sofre um gravíssimo acidente indo para os concertos e Boko fica no lugar dele, sendo a locomotiva oficial da ferrovia. Um caos se inicia em Titchmouth quando as abelhas saem da sua colmeia. A ferrovia noroeste abre do porto de Avansdale até Titchmouth e eles começam a transportar trens na linha principal. É descoberto um monte de entulho dentro das minas, perto de Avansdale. Todos os controladores se reúnem e fazem o contrato de construir uma ferrovia em miniatura. E essa ferrovia é feita para transportar cascalho, e de lá é transportada em outras ferrovias de bitola padrão. No ano seguinte, a ferrovia é inaugurada como o controlador Sir Fergus Duncan. As 3 mini locomotivas são chamadas de Rex, Mike e Bert, e elas são contratadas para operá-las, assim como um diesel chamado Frank. Duck é mandado para a linha para pegar cascalho, e de lá ele conhece as 3 locomotivas. 2 fotógrafos visitam a ilha de Sodo, e um deles é Wilbert Awdry, um dos donos do livro do The Railway Series, com seu amigo Ted. Eles escrevem sobre o livro sobre as 3 pequenas locomotivas. Frank fica chateado ao descobrir que não foi citado no livro, e por isso ele bate atrás do galpão. Mais tarde, no mesmo ano, Gordon descobre que todos os seus irmãos foram sucateados no continente, o deixando deprimido. O controlador Gordo traz um jeito de animá-lo, o trazendo o famoso Flinders Cosman, o deixando feliz. Durante a visita de Flinders Cosman, 2 locomotivas a diesel são testadas, enquanto uma quebra e vai embora, enquanto a outra fica. E esse diesel é apelidado de Bear. Duck fica se dando muito bem com as pequenas locomotivas. O controlador Gordo transfere Duck para Avansdale. Ele opera seu ramal de Avansdale até Titchmouth. Uma nova estação terminal e oficina é construída perto de Avansdale. Douglas vai até um continente entregar alguns vagões, entregar o trem da meia-noite perto de Babahu, e ele se encontra com uma locomotiva Oliver e ajuda ele a fugir dali, evitando dele ser sucateado, e ele o leva onde ele fica em segurança em Sodor. O controlador manda reparar Oliver, o tornando a locomotiva número 11. Duck e Oliver se juntam para trabalhar junto no ramal, em perto de Avansdale. Na manhã seguinte, Francis Cosman parte, e Sodor se torna uma ferrovia onde tem muitas locomotivas a vapores em serviço. Sir Henry e Petersen ainda não param de falar de Duke, o que desperta o interesse dos 2 classerigos de encontrar a antiga locomotiva. Com a ajuda dos 2 e do Sir Duncan Fergus, eles partem em busca da procura. Sua longa busca chega ao fim quando Ted cai em cima de Duke, fazendo um grande buraco. Eles conversam com Duke, no local onde Duke estava guardado há 20 anos. Duke é resgatado e consertado e levado para Skilroy Railway, onde um antigo trio se reencontra, que agora são Duke, Petersen e Sir Hendon. Em 1970, agora com 29 anos, Steve Head se casou com Helen Margaret. E depois de 2 anos, eles tiveram um filho chamado Richard Stephen Head. Em 1972, Wilbert Awdry publica seu último livro. Ao longo do tempo, Brett teve problemas com geração de vapor. Ele foi encaminhado para uma oficina para ser ajeitado, com uma chaminé maior e um toldo muito maior, e com a cabine muito maior, resolvendo os problemas da geração de vapor. Uma antiga locomotiva da classe do Bloomer é descoberta em um antigo galpão. Ele é descoberto na Escócia por Sir Charles Topham Hatt. Ele é levado para Sodor para ser consertado. A locomotiva é chamada de Bloomer e depois de um tempo é levada da oficina para participar de uma das paradas em Shuden. Sir Fergus Duncan, conhecido como Sir Duncan, ele percebeu que as locomotivas estavam precisando de uma ajuda em Avansdale. Então a construção de uma nova locomotiva começou em uma oficina.
Então, em 1976, a nova locomotiva é finalizada com uma tinta amarela, chamada de Jock. E rapidamente, Jock provou ser a locomotiva mais forte das pequenas locomotivas em miniatura. A ponte de jubileu foi construída sobre o canão de Whalley e é nomeada a homenagem ao jubileu de prata da rainha. Na verdade, a verdadeira ponte de jubileu foi construída em 1908 e é nomeada a homenagem à rainha Vitória. Mas o Awdry alterou as datas para que a linha do tempo funcionasse. Isso agora fornecia um caminho rodoviário direto para Sodor. Anteriormente, na Northwest Railway, um serviço de bondes era de Ballarat a Vicastal, sobre sua ponte levadiça, com a construção da ponte ferroviária. Esse serviço foi cancelado e Sir Charles Sutherland garantiu que sua ferrovia recebesse uma recompensa. Em Kildare, um terminal foi inaugurado. O serviço da Northwest foi quase popular e funcionou por quase 20 anos, até 1995, quando a Bristol Railway encerrou todos os serviços ferroviários em sua rede. Gordon, com quase 60 anos, começou a ficar desgastado e começou a cansar facilmente e foi mandado para Crofts Gate para uma revisão. Enquanto Gordon estava fora, Sodor sofreu uma escassez de locomotivas. Então o trio Thomas, Percy e Duck decidiu puxar o expresso, fazendo assim o Tripenhaden. Sr. Henry deixa Sodor indo em direção para a Tyrone Green Railway. Enquanto ele estava indo para a Tyrone Green Railway, ele bateu numa árvore, ferindo seu olho. Seus maquinistas ajudam ele cuidando do ferimento, e eles ajudam dando um tapa-olho. E depois de 2 anos, Sr. Henry volta para Sodor. Sir Charles Sutherland se aposenta, e Steve Sutherland assume um novo cargo de controlador. Este é o mesmo Steve quando foi visitar Toby, quando ele ainda era jovem. Enquanto isso, em Sodor chega um novo diesel, mas ele só causa problemas e bate atrás do galpão. Mais tarde naquele mesmo ano, em outubro, estreia uma adaptação para a TV, algumas adaptações, chamada de Thomas e seus amigos. A famosa série de televisão é narrada pelo Ringo Starr, o ex-baterista dos Beatles. E sim, a série de televisão existe na Railway Series, mas com um programa fictício nas televisões. Por volta de 1986, Percy fica doente e Steve Sutherland manda uma locomotiva diesel trabalhar no lugar dele. Para a surpresa de todos, era diesel. Diesel mudou muito quando retornou para a ilha de Sodor. As locomotivas não odiavam mais diesel depois que ele resgatou Thomas. Depois de um tempo, ele retornou para o continente. Gordon está ficando muito velho e ele é provocado pelas outras locomotivas. E eles falam que outros trens têm chance de tomar seu lugar por conta da velocidade. Gordon ainda prova que é digno de puxar o expresso, mas essa ideia de substituição ainda está no ar. Enquanto isso, no continente, uma locomotiva tanque da linha Dover Forest Railway, a locomotiva é batizada de Wilbert Awdry. Awdry compareceu à cerimônia de renomeação do Ponte dos Elfos, e essa ponte estava precisando de uma reforma, e o controlador coloca limite de peso na ponte. Thomas é pesado demais para passar na ponte, então Thomas é mandado para trabalhar na linha de Edward por um bom tempo, enquanto eles ajeitam a ponte, e lá ele conhece Bill e Ben pela primeira vez. E ele retorna para o seu ramal no ano seguinte. Em 1988, a Tyrone Railway convidou Peter Sennett para trabalhar lá por um bom tempo, e assim ele deixou Sodor. Ele decidiu voltar em 1996. Enquanto isso, na Skye Railway, a nova ferrovia ganha um disco chamado Fred para ajudar Rusty. Thomas é convidado para participar de um show ferroviário. Ele pretendia fazer a viagem sozinho, só que tudo deu errado. Thomas fez o resto da viagem por uma estrada em um caminhão em plataforma. O museu ferroviário cuida dos reparos de Thomas. Enquanto Thomas estava em Nova York, Thomas puxou um trem junto com Green Arrow. Thomas ficou em Nova York durante o inverno. Grande nevasca causou problemas na linha de Sodor, fazendo Daisy ficar presa na nevasca. O derretimento da neve faz a ponte de Hackenbeck se destruir, mas mais tarde ela é reconstruída naquele mesmo ano. E mais tarde naquele mesmo ano, Thomas finalmente retorna para casa. Henry é enviado para Crofts Gate para fazer uma grande revisão. Uma crise com uma locomotiva em Titchmouth fez com Henry que fosse retirado da oficina antes do esperado. Mas ele durou por pouco tempo com sua nova pintura. Sir Sutherland decide comprar o Wilbert. Wilbert chega em Sodor e ele ajuda Ramais e as mini locomotivas. Ele voltou para casa mais tarde naquele mesmo ano, deixando Steve certo que uma locomotiva tanque é o que a ferrovia precisa. 50 anos se passaram desde o primeiro livro da Railway Series. Então Steve foi uma cerimônia na Jubileu de Ouro na estação em Titchmouth. O conjunto de trens Pipa e Irema chega na ilha de Sodor. Elas trouxeram uma realeza para Sodor, chamado de Príncipe Charles, e ele declarou que todas as suas locomotivas são de Steve Head. Peter sem voltar para casa depois de suas aventuras em Tyrone Railway.
Ele conta tudo para as duas faxineiras, chamadas de Cat e Lizzie. Ele pretendia ficar por um curto período, ficando até o final de 1999. Enquanto isso, na Skyway Railway, a ferrovia decide construir sua própria locomotiva nas oficinas de Converse Gate. Uma cerimônia de renomeação foi realizada, na qual ela foi batizada do engenheiro da Skyway Railway, e a locomotiva é chamada de Ivor Hugh. Em 21 de março de 1997, aos 85 anos, Wilbert Awdry morre enquanto dormia. E por pura coincidência, no mesmo ano, Sir Charles Sutton Hatch morre com 83 anos, e Steve herdou o nome de barão e se tornou Sir Steve da ferrovia. Em 20 de novembro, a British Railway encerrou oficialmente suas operações, e as locomotivas da empresa foram vendidas e privadas. Desde 1994, podemos resumir que a região noroeste foi privatizada durante esse período, e se tornou a Northwest Railway mais uma vez. O ano já começa com Duncan indo para a Talling Cream Railway, e quando Duncan foi para a Talling Cream Railway, ele permaneceu por lá até 2007, e depois de bom tempo, Duncan voltou para a Skyway Railway em 2007, e no mesmo ano, um vagão ferroviário é descoberto em um desvio. Ela estava por perto da estação de Elsbridge. O nome dela é Victoria. Ela é levada para o Converse Gate para tiver um grande concerto. Após o concerto dela, ela se tornou um dos vagões de Toby, junto com Henrietta. Pipirema se torna 2-3 oficiais de ferrovia e substitui Gordon no Expresso, e Gordon aceita sua aposentadoria. Após a sua aposentadoria, Gordon foi para uma linha adjacente. Aos próximos 88 anos, ele continuará puxando o Expresso em sua vida tranquila. A ilha celebra o centenário de Wilbert Awdry, e uma pequena estátua dele foi inaugurada na estação de Titchmouth. E novamente, Príncipe Charles retorna a Sodor para apresentar a nova estátua de Wilbert Awdry. Em 6 de julho, o último livro da série ferroviária foi publicado. O número do livro é 42 e o título do livro é a frase que todo mundo conhece: Thomas e seus amigos. De volta ao continente, Flinders Cosma continua operando a linha principal, e essa linha principal é chamada de Grã-Bretanha. Após uma reforma de 10 anos, e Flinders Cosma continua rodando essa linha até hoje. E em 2023, Sir Richard Topham Hatt vira o novo controlador da ferrovia, e em 2024, Sir Randall retorna para a Talling Cream Railway para um evento anual, e pela primeira vez, ele conheceu seu irmão gêmeo da vida real, Sir Hayden. Um jovem carro vence de Sir Randall na corrida, e em 2025, a Railway Series completa seus 80 anos, desde a publicação do seu primeiro livro, em 1945. Obrigado, Awdry. A Northwest Railway ganha seu quarto controlador, Richard Topham Hatt, em 2023. A pequena locomotiva Verde New está viva atualmente e ela está no Museu de Converse Gate. Por volta de 2010, uma grande reserva de carvão foi encontrada. O Reino Unido atualmente, desde 2023, tem a sua numeração de carvão. A ilha de Sodor agora exporta o carvão para o Reino Unido e também usa para suas próprias locomotivas. Desde 2011, após a aposentadoria do Gordon, Pipirema continua levando passageiros de Titchmouth até Londres. Elas é o último trem de alta velocidade da sua classe. Atualmente, as docas de Titchmouth foram aumentadas e podem suportar grandes contêineres, e os guindastes atualmente carregam mais de 6 contêineres. As locomotivas atuais vêm do continente para levar até o Reino Unido. De vez em quando, James e Henry puxam esses trens até Vickerstown. Por volta dos anos 90, Donald e Douglas estavam sobrecarregados, então Sir Topham Hatt resolve comprar uma nova locomotiva para ajudar. Então Sir Topham Hatt conversa com Wilbert antes dele voltar para sua ferrovia. Wilbert fala que Sir Topham Hatt pode fazer teste com seu irmão, Walter. Após os testes, o Walter é comprado e se torna o 13 da Northwest Railway. E você se pergunta, onde estão as outras locomotivas como Thomas, Edward, Gordon e os outros? Edward está manobrando, desfrutando da sua vida. Thomas está na sua linha. Gordon, você já sabe. E os outros, a mesma coisa. E eles estão cuidando da sua vida atualmente, em 2025 ou em 2026. Obrigado por assistir e pela colaboração de todos. Eu agradeço de coração.
a timeline da Ferrovia Mágica.